Você já se perguntou até onde a honestidade pode nos levar? Até onde um simples ato de bondade pode mudar o rumo da vida de alguém? Essa é a história de Pedro, um catador de recicláveis que, sem saber, estava prestes a viver um dia que mudaria tudo. Pedro morava em um bairro simples da cidade, onde a vida era marcada por dificuldades e por pequenos milagres do dia a dia. Todos os dias, ele acordava antes do sol, empurrando seu velho carrinho pelas ruas sujas, entre carros e ônibus, catando garrafas, papelão e qualquer coisa que pudesse ser vendida por alguns trocados. Cada moeda que ele juntava era uma esperança para alimentar seus 2 filhos e cuidar da mãe doente, que mal conseguia levantar da cama. Aquela manhã, o calor era intenso e a cidade parecia cansada. Mas Pedro continuava firme. Ele caminhava por uma rua movimentada do centro, desviando-se das pessoas apressadas e dos motoristas impacientes. Foi então que algo no chão chamou sua atenção. Uma carteira preta aparentemente comum estava caída perto da calçada, aberta, mostrando algumas notas e documentos. Pedro se aproximou com o coração acelerado. Talvez seja só mais uma chance de vender e garantir o almoço, pensou. Mas algo em seu peito o impediu de simplesmente pegar o dinheiro. Ele abriu a carteira com cuidado, olhando para dentro, e viu não apenas dinheiro, mas documentos, cartões e até alguns papéis importantes. Pedro sentiu um arrepio. Por algum motivo ele sabia que não podia ficar com aquilo. Enquanto pensava, uma ideia o assaltou. E se o dono precisar desesperadamente disso? E se for alguém que depende daquele dinheiro? O dilema o consumia. Ele estava cansado, suado e com fome, mas algo maior falava mais alto dentro dele. A consciência. Com cuidado, Pedro guardou a carteira na mão e começou a caminhar pela rua, tentando encontrar pistas sobre o dono. Perguntou a algumas pessoas próximas, mas ninguém parecia saber de quem era. Ele começou a sentir uma ansiedade crescente. Não sabia o que ia acontecer, mas tinha certeza de que precisava devolver aquela carteira. Foi então que, quando já pensava em desistir, viu um homem elegante e bem vestido, caminhando apressado pela calçada. Algo naquele homem chamou sua atenção. Ele parecia tenso, olhando para todos os lados, como se tivesse perdido algo muito importante. Pedro se aproximou e com a voz trêmula chamou: "Senhor, acho que isso é seu." O homem parou abruptamente. Seus olhos se arregalaram quando viu a carteira nas mãos de Pedro. O que Pedro ainda não sabia era que aquele homem era ninguém menos que um dos empresários mais poderosos da cidade, dono de uma rede de empresas milionária, e que, naquele momento, havia acabado de perder algo essencial. O clima ficou pesado. Pedro sentiu um frio na barriga. Ele não tinha ideia de quem estava diante dele, mas algo em seu gesto simples de honestidade estava prestes a mudar tudo. O homem elegante olhou fixamente para Pedro, como se tivesse visto um fantasma. Seus olhos demonstravam surpresa, incredulidade e, ao mesmo tempo, um toque de gratidão. Ele pegou a carteira com cuidado, verificando se tudo estava ali. Cada cartão, cada documento, cada nota intacta. Eu não sei como agradecer, disse o homem com a voz um pouco trêmula. Isso é muito importante para mim. Pedro apenas sorriu timidamente. Ele estava acostumado a não ser notado, a ser ignorado. Mas naquele momento ele sentiu algo que nunca havia sentido antes: o reconhecimento. O empresário, cujo nome era Eduardo, insistiu em recompensar Pedro. Ele ofereceu dinheiro, emprego, qualquer coisa. Mas Pedro recusou. Ele não fez aquilo por dinheiro. Ele fez porque era o certo, porque sua consciência não o deixava agir diferente. Mas Eduardo não estava disposto a deixar aquilo passar. Ele viu algo raro em Pedro: uma honestidade genuína,
um coração puro em meio a uma vida difícil. E naquele momento ele começou a enxergar Pedro de uma forma diferente. Talvez fosse o destino, talvez fosse apenas sorte. Mas aquele encontro mudaria a vida dos dois para sempre. Eduardo convidou Pedro para tomar um café. No caminho, Pedro começou a perceber que aquele homem não era um cliente comum. Não era alguém comum. Ele falava sobre negócios, investimentos, filantropia, mas também sobre humanidade, sobre ajudar os outros, sobre fazer a diferença. Pedro ouvia tudo, surpreso e fascinado. Ao chegarem ao café, Pedro percebeu que o mundo lá fora era diferente do seu. Mesas elegantes, pessoas bem vestidas, cheiro de café gourmet. Mas mesmo naquele ambiente novo, ele não perdeu sua essência. Ele continuava humilde, simples, mas agora com uma sensação de que a vida poderia ser diferente. Eduardo, impressionado com a postura de Pedro, começou a imaginar maneiras de ajudá-lo. Não apenas financeiramente, mas oferecendo oportunidades reais. Ele sabia que aquele gesto não era apenas sorte, era caráter, era coragem, era dignidade. E foi assim que Pedro começou a perceber que o simples ato de devolver uma carteira poderia abrir portas que ele jamais imaginou. Mas o que ele não sabia ainda era que essa história estava apenas começando. Nos dias que se seguiram, Eduardo não conseguiu tirar Pedro da cabeça. Ele queria fazer mais do que agradecer. Queria transformar a vida daquele homem que, com um simples gesto, mostrou a ele o verdadeiro valor da honestidade. Eduardo apresentou Pedro a oportunidades que ele nunca imaginou. Cursos, treinamentos, até mesmo uma pequena função em uma das empresas. Pedro estava nervoso, inseguro, mas determinado. Ele não queria falhar, porque sabia que aquela chance não era apenas para ele. Era para sua família, para a mãe doente, para os filhos que ele amava profundamente. Mas a vida não muda da noite para o dia. Pedro teve que aprender, se adaptar, enfrentar medos que ele nunca imaginou que teria. Cada desafio parecia gigante, mas ele se lembrava do motivo pelo qual estava ali. Honestidade, coragem e determinação. Meses depois, Pedro começou a colher os frutos de sua decisão. Ele se tornou um exemplo de integridade, alguém respeitado, admirado e, acima de tudo, feliz. Sua mãe recebeu cuidados médicos, os filhos puderam estudar em boas escolas e ele finalmente sentiu que seu esforço diário valia a pena. O que começou como um simples ato, devolver uma carteira perdida, transformou-se em uma história de esperança, prova de que a honestidade e o caráter nunca passam despercebidos. E no final, Pedro percebeu algo muito importante. A vida recompensa aqueles que fazem o bem, mesmo quando ninguém está olhando. E você, se estivesse no lugar de Pedro, faria a mesma coisa? A honestidade pode parecer um gesto pequeno, mas seu impacto é gigantesco. Nunca subestime o poder de um ato de bondade. Às vezes, ele pode mudar não apenas a sua vida, mas a de muitas pessoas ao seu redor.